Interlagos, São Paulo, agosto de 1991. Era uma quinta-feira sem corrida, sem câmera de televisão, sem patrocinador nenhum posicionado estrategicamente perto do paddock para aparecer no enquadramento. Era o tipo de dia em que um autódromo existe para si mesmo, com sua arquibancada vazia e seu asfalto quente, e seus mecânicos andando devagar porque não há prazo empurrando ninguém. Ayrton Senna havia chegado cedo, como sempre chegava quando não havia obrigação formal de chegar cedo, porque para ele o autódromo era o único lugar no planeta onde o tempo funcionava de forma diferente. Fora dali, o tempo era compromisso, entrevista, contrato, avião, hotel, sala de reunião. Dentro dali, o tempo era volta, frenagem, aceleração, curva. Era compreensível. Ele estava ali para trabalhar com a McLaren em ajustes de configuração que não eram urgentes o suficiente para acontecer num fim de semana de corrida, mas que ele havia insistido em fazer assim mesmo, porque Senna não conseguia distinguir entre urgente e necessário da mesma forma que as outras pessoas faziam essa distinção. Para ele, se era necessário, já era urgente. A equipe estava acostumada com isso. No outro lado do complexo, na área onde ficavam as pistas de kart que funcionavam paralelas ao traçado principal, havia uma movimentação diferente. Uma escola de pilotagem para crianças tinha aula aquela manhã, e os pequenos karts circulavam com aquela seriedade cômica que as crianças têm quando estão fazendo algo que consideram absolutamente sério. Capacetes grandes demais para cabeças pequenas. Macacões que as mães haviam comprado com margem de crescimento. A instrutora gritando nomes e frações de segundo e direções de trajetória, que metade das crianças não conseguia processar, enquanto ainda tentava entender como frear sem prender a roda. Tinha um menino que não precisava de instrução. O nome dele era Bruno, 7 anos, filho de um mecânico de caminhão que nunca havia entrado num kart na vida, mas que havia reconhecido alguma coisa no filho quando ele tinha 4 anos, e havia pegado um carrinho de rolimã numa descida de rua, e descido olhando para frente com uma concentração que não era de criança. Era de piloto. O pai havia economizado durante 1 ano e 3 meses para pagar a inscrição na escola de pilotagem. Bruno sabia disso. Não porque o pai tivesse dito, mas porque crianças como Bruno percebem o peso das coisas mesmo quando os adultos fingem que não pesa. Bruno havia chegado na primeira aula e ultrapassado 3 colegas na segunda curva. Havia chegado na segunda aula e estabelecido o melhor tempo do grupo. Havia chegado na terceira aula, que era aquela manhã de quinta-feira, e a instrutora já havia separado ele da turma porque ele estava em outra conversa. Ele não era mais rápido que as outras crianças. Ele era mais rápido de uma forma que tornava a comparação desnecessária. Mas o que aconteceu naquela manhã não foi porque Bruno era rápido, foi porque Bruno era Bruno. Em algum momento entre a segunda e a terceira sessão de treino daquela manhã, quando as crianças tiraram os capacetes para beber água e a instrutora anotava os tempos numa prancheta, Bruno olhou para o outro lado do complexo e viu Ayrton Senna. Não havia como não reconhecer. No Brasil de 1991, o rosto de Senna estava em cartaz de posto de gasolina, em capa de revista, na abertura do Jornal Nacional às 8 da noite. Era o homem mais famoso do país. Talvez o mais famoso do mundo, dependendo de quem você perguntasse. Bruno olhou para Senna por uns 5 segundos. Depois virou para a instrutora e disse, com a naturalidade de quem está pedindo para ir ao banheiro: "Eu quero desafiar ele." A instrutora achou que havia ouvido errado. Pediu para repetir. Bruno repetiu. A instrutora deu uma risada breve, o tipo de risada que os adultos dão quando uma criança diz algo que é graça e absurdo ao mesmo tempo, e disse que não era assim que funcionava, que Senna estava trabalhando, que eles não podiam incomodar. Bruno não respondeu. Colocou o capacete de volta na cabeça, entrou no kart e deu 2 voltas que foram, segundo a instrutora anos depois em entrevista para uma rádio esportiva de São Paulo, as 2 voltas mais rápidas que ela havia visto uma criança de 7 anos completar na vida inteira. Não havia câmera, não havia cronômetro no lugar certo para registrar, mas havia olhos, e os olhos da instrutora eram treinados, e o que ela viu foi suficiente para fazer o que ela fez a seguir. Ela atravessou o paddock. Chegou perto de um dos mecânicos da McLaren e disse que havia uma criança que queria falar com Senna. O mecânico olhou para ela como se ela houvesse dito que havia uma tartaruga que queria assinar um contrato. A instrutora disse que sabia que parecia absurdo, mas que era diferente, que o menino era diferente, que talvez valesse a pena. O mecânico disse que não podia prometer nada. A instrutora disse que tudo bem, que só passasse a mensagem.
Senna estava encostado no carro, olhando para uma folha de telemetria com a concentração fechada que ele usava quando estava processando dados, quando o mecânico chegou com a mensagem. Senna ouviu. Ficou quieto por um momento. E então disse uma coisa que o mecânico não esperava. Disse: "Onde é que ele está?" O mecânico apontou para o outro lado do complexo. Senna dobrou a folha de telemetria, colocou no bolso do macacão e começou a andar. Ninguém da equipe disse nada. Quando Senna colocava aquele passo específico, o passo de quem decidiu alguma coisa e está executando a decisão, a equipe havia aprendido que comentário nenhum servia para muita coisa. Bruno estava ainda no kart quando Senna chegou à beira da pista de kart. As outras crianças viram primeiro e pararam de fazer o que estavam fazendo com a velocidade que as crianças param quando aparece algo que não faz parte do roteiro previsto. A instrutora ficou parada com a prancheta no ar. Os pais que estavam na beirada assistindo abriram a boca e não fecharam por um tempo considerável. Senna olhou para o menino no kart. Bruno olhou para Senna. E Bruno disse, sem hesitar, sem abaixar a voz, sem a timidez que seria absolutamente esperada de uma criança de 7 anos na frente do tricampeão mundial de Fórmula 1, sem nada disso: "Eu sou melhor que você. E posso provar." O silêncio que se instalou entre essa frase e a próxima coisa que aconteceu foi o tipo de silêncio que tem textura. Você conseguia ouvir o vento passando pela arquibancada vazia do outro lado. Você conseguia ouvir o motor de um dos karts menores tossindo no final do pit lane. Você conseguia ouvir alguém no grupo de pais tentando engolir o próprio espanto. Nenhum adulto no planeta sabia o que Senna ia fazer com isso. Senna olhou para o menino por uns 3 segundos. 3 segundos em que ele podia ter dado a risada gentil e condescendente que qualquer ser humano razoável daria. Podia ter dito algo simpático sobre treinar muito e quem sabe um dia. Podia ter tirado uma foto, assinado um capacete, encarado aquilo como o episódio bonitinho que seria, e voltado para sua telemetria. Não fez nada disso. Ele disse: "Como você se chama?" Bruno disse o nome. Senna disse: "Tudo bem, me mostra." O que aconteceu a seguir foi uma das coisas mais estranhas que qualquer das pessoas presentes naquele autódromo havia testemunhado, e algumas delas tinham décadas de presença em autódromos. Senna pediu um capacete emprestado. A instrutora, em estado que ela descreveria depois como funcionando no piloto automático porque o cérebro havia temporariamente encerrado as operações normais, foi buscar um capacete adulto que estava na van da escola. Senna entrou num dos karts adultos que a escola usava para demonstrações e instrutores. Não havia acordo formal sobre o que exatamente era aquele desafio. Ninguém havia estabelecido distância ou número de voltas, ou o que contava como vitória. Bruno também não havia especificado. Mas quando os dois estavam nos karts e a instrutora, com a lógica de alguém que está fazendo a coisa certa sem saber exatamente por quê, levantou a mão e baixou para indicar o início, ficou claro que todos ali sabiam o que estava acontecendo. Bruno saiu da linha com a racionalidade de um piloto adulto no corpo de uma criança de 7 anos. A linha que ele usou na primeira curva não era a linha que a instrutora havia ensinado naquela manhã. Era uma linha mais estreita, mais interna, que sacrificava a velocidade de entrada para preservar a aceleração de saída, e ele a executou com uma consistência que não condizia com a idade, nem com o número de horas que ele havia passado dentro de um kart até aquele momento. Senna foi atrás. O que Senna sentiu naquelas primeiras voltas, ninguém sabe com precisão, porque ele não descreveu em detalhe para ninguém naquele dia. Mas o que os presentes viram do lado de fora foi que Senna não estava passeando. Senna estava pilotando, não com a brutalidade de quem quer esmagar, mas com a atenção genuína de quem encontrou algo que merece atenção genuína. Bruno era rápido de uma forma que não era de criança de 7 anos. Não tecnicamente perfeito, porque perfeição técnica vem de repetição e ele não tinha repetição suficiente ainda. Mas havia algo na forma como ele lia a pista, na forma como ele antecipava as subidas de aderência e as quedas de tração nas saídas das curvas, que era de outra ordem. Era instintivo de uma forma que instrução nenhuma produz. Instrução refina. O que havia em Bruno não era refinamento, era fundação. Era a coisa que vem antes de tudo, a coisa que ou você tem ou não tem, e que nenhum manual de escola de pilotagem sabe como ensinar porque ninguém sabe como ensinar o que não tem nome técnico. Eles fizeram 5 voltas. Senna cruzou a linha de chegada 1 segundo e 2 décimos à frente de Bruno. Em kart, numa pista curta, 1 segundo e 2 décimos é uma margem considerável. Senna havia vencido, e isso era matematicamente incontestável.
Mas quando os dois pararam os karts e tiraram os capacetes, quando Bruno desceu com a mesma seriedade com que havia subido, quando Senna se aproximou do menino com aquele passo tranquilo que ele tinha quando estava processando algo internamente, o que os presentes sentiram não foi o que se sente quando alguém ganhou de alguém. Sentiu-se outra coisa. Sentiu-se o peso de uma coisa que foi vista mas não pode ser completamente descrita. Senna parou na frente de Bruno. Bruno não desviou o olhar. Nenhum dos dois falou por um momento. E então Senna disse em voz baixa o suficiente para que os pais mais distantes não ouvissem, mas alta o suficiente para que a instrutora e os 2 ou 3 mecânicos que haviam atravessado o paddock, por curiosidade, pudessem captar cada palavra. Você não é melhor que eu, mas você tem alguma coisa que eu já vi muito pouco na vida. E se você não estragar, um dia vai ser uma conversa diferente. Bruno ouviu. Pensou por um segundo e disse: mas você ganhou por um segundo. Senna disse: eu tenho 20 anos a mais que você e piloto desde que você nasceu. Se você me deu um segundo hoje, o que você acha que vai acontecer quando você tiver 20 anos a mais? Bruno não respondeu verbalmente, mas o que apareceu no rosto dele foi algo que a instrutora descreveria anos depois, em tom de quem ainda está tentando achar a palavra certa, como a cara de quem acabou de receber uma informação que muda o tamanho do mundo. Senna ficou mais 15 minutos, não como gesto de cortesia. Ele ficou porque queria ficar. Andou com Bruno ao redor dos karts, apontou para pontos específicos, explicou uma coisa sobre o ponto de frenagem na terceira curva que Bruno havia executado, de forma não ortodoxa, mas que Senna havia reconhecido como intuitivamente correta, mesmo sendo diferente do que qualquer instrutor ensinaria. Disse que havia 2 jeitos de fazer a curva certa. O jeito que todo mundo ensinava porque funcionava para todo mundo, e o jeito que Bruno havia encontrado sozinho, que funcionava melhor para alguém com os reflexos que Bruno tinha, mas que dava errado se você não tinha esses reflexos. Disse que Bruno havia encontrado o jeito certo para ele sem que ninguém dissesse que existia um jeito certo para ele. Disse isso como se estivesse relatando um fato técnico. Mas o pai de Bruno, que havia chegado atrasado, que havia estacionado a caminhonete no acesso lateral e caminhado até a pista sem entender direito o que estava acontecendo e havia chegado justo a tempo de ouvir essa parte da conversa, disse depois que ouviu aquilo e teve que se afastar alguns passos porque não queria que o filho visse o que estava acontecendo no seu rosto. Antes de voltar para o paddock principal, Senna fez uma última coisa. Pediu o nome completo de Bruno para a instrutora. Anotou num pedaço de papel que estava no bolso do macacão, junto com a folha de telemetria dobrada. A instrutora perguntou, sem conseguir evitar a pergunta, para que ele queria o nome. Senna disse que queria lembrar. Disse que tinha visto coisas assim antes muito poucas vezes, e que quando via, preferia não confiar só na memória. Depois voltou para o lado complexo, voltou para a McLaren, voltou para a folha de telemetria e para os ajustes de configuração que precisavam acontecer. A história circulou da forma como histórias sem câmera circulam, devagar, de pessoa para pessoa, com aquela distorção gradual que as narrativas orais acumulam com o tempo. A instrutora contou para a diretora da escola naquela tarde. A diretora contou para o marido. O mecânico que havia atravessado o paddock e ouvido a conversa final contou para um colega de equipe que havia ficado do outro lado. Em alguns meses, a história havia chegado em São Paulo inteira. Havia chegado em algumas redações de jornais esportivos. Havia chegado em versões que aumentavam o tempo de 1 segundo e 2 décimos para 3 segundos, para 5 segundos, para histórias onde Bruno havia quase vencido, ou havia tecnicamente vencido numa das voltas, ou havia feito alguma coisa que nenhuma dessas versões conseguia descrever com precisão, porque a precisão estava justamente no que não era mensurável. O que era mensurável era o seguinte: um menino de 7 anos havia desafiado o piloto mais rápido do planeta numa pista de kart numa quinta-feira de agosto. O piloto mais rápido do planeta havia aceitado o desafio. O piloto mais rápido do planeta havia vencido. E mesmo assim, quando ele foi embora, havia algo no ar que não era de quem havia vencido contra alguém, mas de quem havia encontrado algo que não esperava encontrar. Bruno continuou pilotando. O pai continuou economizando. A instrutora, nos anos seguintes, falaria sobre aquela quinta-feira com a regularidade de quem foi testemunha de algo que não tem contexto onde encaixar completamente. Ela dizia que o que havia ficado com ela não era a velocidade de Bruno, não era a presença de Senna, não era o absurdo da situação. Era o momento depois, quando os dois estavam parados lado a lado olhando para os karts, e Bruno havia dito aquela coisa sobre o segundo de diferença,
e Senna havia respondido com aquela pergunta sobre o que acontecia daqui a 20 anos. E havia um silêncio entre a pergunta e o fim do silêncio. Um silêncio que tinha o peso específico de dois pilotos se reconhecendo numa linguagem que não tem alfabeto. Há uma fotografia daquele dia, tirada por uma das mães com uma câmera descartável que havia trazido para registrar o filho na escola de pilotagem, e acabou registrando outra coisa. A fotografia é desfocada, mal enquadrada, tirada de longe o suficiente para que os dois rostos não sejam completamente nítidos. Mas você vê a posição dos corpos. Senna inclinado levemente para frente, como fazia quando estava prestando atenção de verdade. Bruno de pé com aquela postura composta que não era postura de criança, era a postura de alguém que estava habitando o próprio espaço sem desculpa. Os dois olhando para o mesmo ponto à frente deles, como se estivessem avaliando algo que estava na pista, mas não estava visível para mais ninguém. O autódromo vazio ao redor. O céu de agosto de São Paulo começando a escurecer nas bordas. Dois pilotos em escalas completamente diferentes, em momentos completamente diferentes das suas histórias, encontrando por 15 minutos uma conversa que não precisava de palavras para acontecer e que não precisava de câmera para existir. Às vezes a coisa mais importante que alguém pode dizer para você não é que você já chegou, é que o caminho que você encontrou sozinho, o caminho que ninguém te ensinou, o caminho que parece errado de fora e que funciona de dentro de uma forma que você ainda não consegue explicar, é o caminho certo. E que um dia, quando você tiver os anos que ainda não tem, vai entender porque ele era o único caminho que fazia sentido para você. Bruno tinha 7 anos naquela quinta-feira. Senna tinha 31. E a diferença entre os dois, medida em números, era de 1 segundo e 2 décimos, e de 24 anos de experiência, e de 3 campeonatos mundiais, e de um lugar na história que já estava garantido. E a diferença entre os dois, medida em outra coisa, era de uma manhã e de 1 segundo, e de um pedaço de papel dobrado no bolso de um macacão, onde Senna havia anotado um nome que não queria esquecer.